Olá, eu sou Leila Andrade, corretora de imóveis apaixonada por esse mercado de alto padrão. E hoje vamos bater um papo muito legal com Sérgio Valentins, Paulo Iocanã, que são diretores da Prev Consult, e vamos falar um pouco sobre holding, sobre proteção patrimonial, sobre ganho de capital, sucessão. Garanto que você precisa. Esse é um assunto que você não vai apenas gostar de ver, você precisa ver. Sérgio, me fala um pouco da sua história na Prev Consult e o que ela faz, o que vocês fazem na empresa. Obrigado pelo convite de participar do seu canal aqui, que é maravilhoso, tenho acompanhado o serviço fantástico a sua matéria, tudo que você proporciona para nós, na realidade do seu canal, para nós tem sido, para o mercado imobiliário tem sido também maravilhoso. Obrigado, nós agradecemos aqui em nome da empresa. Falar um pouco do quem nós somos e como trabalhamos e como começamos esse negócio há 22 anos. Renato e eu começamos com a administração do patrimônio, administração de investimentos, fazendo toda essa questão de alocação de recursos. E foi um método que nós fomos construindo e acabamos vendo que realmente necessitava de algo mais, né? Você verticalizar todos os serviços. Porque hoje a maioria das empresas que fazem criações de holding SA e que fazem estruturação de companhias offshore e que fazem toda essa apropriação de investimento e formatação de negócios, grandes negócios e business, né? Realmente botar de pé aquele desenho que é feito como uma estrutura de uma construção de uma casa, e você sabe muito bem disso como funciona, precisávamos nos tornarmos uma empresa verticalizada, ou seja, temos toda a parte da convencimento, conversar com o cliente, fazer essa consultoria, dar para ele toda essa ampliação do que ele pode ter, do que ele pode fazer, planejamento sucessório, todas essas questões de ampliação de investimento, como alcançar melhores ganhos através de alocações de recursos. Mais do que isso, era verticalizar através do ato contábil, do ato jurídico, do ato da formatação de todos os negócios, que é plano econômico, plano de negócios, plano de métricas, toda a constituição das empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, abertura de contas e, mais do que isso, a contabilidade. E nos surpreendemos ao longo de 10 anos, 9 anos, que nós viemos trabalhando com contabilidade no exterior, ou seja, com grandes players, que são partes e membros do conjunto da Preve Consulting, atuamos fazendo contabilidade de empresas de clientes nossos brasileiros que estão no Brasil, e a gente faz toda essa administração, toda essa ampliação do negócio e formatação. Criou-se a Preve Consult, ela vem desses 22 anos e vem formatando, e nós, nesse crescimento, fomos desenvolvendo outras linhas para que pudesse, então, abraçar o cliente, ter esse sistema. E para nós foi uma conquista, chegamos onde estamos, né, com o número de contas que nós temos, o número de clientes, hoje com mais de quase 3 mil empresas abertas, mais de 800, quase 860 holdings constituídas, mais de 3 mil clientes na parte de investimento, e ajudando todos os clientes com a formatação de compras de propriedade no exterior, a abertura de conta, enfim. Aí criou-se essa marca hoje que a gente desenvolve em nível Brasil, com 4 escritórios dentro do Brasil e agora com a posição no Uruguai. E estamos bem satisfeitos com esse sistema. E assim foi criando. Mais suave, né? Como suave, fomos indo, fazendo upgrades, trabalhando, fazendo verticalização de alguns serviços próprios para que pudéssemos entregar de ponta a ponta todo esse planejamento. E a gente precisa muito, não é, Sérgio? Quando você fala em vir de forma suave, é realmente a forma que eu acredito. Eu amo conversar com pessoas inteligentes. Estávamos aqui conversando, como eu fico encantada ouvindo vocês falarem. E eu acho de extrema importância as pessoas entenderem que tudo que você for fazer tem que ser de forma suave, leve, como a construção de uma casa. Um tijolo após o outro, e você realmente entender daquilo que fala. Eu acho que não tem como separar o que eu trabalho com o que vocês trabalham. Tá? Eu trabalho com um sonho de vida, que geralmente é o patrimônio mais caro que uma família tem, que é a casa que ele vai morar. E quando eu entrei no mercado, eu comecei a me deparar com alguns clientes que vinham comprar casa e a casa já era em nome da Hold. Até então eu nunca tinha ouvido falar.
E eu comecei a tentar entender. Quando a gente entende os benefícios, a gente quer pegar todos os clientes que vão vender uma casa, trazer para cá, para que eles abram uma hold. Por quê? Paulo, quando a gente fala nos benefícios que uma hold traz, principalmente nesse trâmite imobiliário de patrimônio, quais são os benefícios que a hold traz? Bom, Leila, também agradeço demais o convite, né? Um prazer, satisfação poder estar conversando contigo. Bom, os benefícios, eles são muitos. É até difícil aqui enumerar todos, né? Mas assim, a gente verifica que as famílias, de uma forma geral, elas não têm nenhum tipo de organização, né? E tem vários imprevistos que podem acontecer na vida de cada um de nós, né? E um deles, que é mais certo, que nós sabemos que vai acontecer, é o falecimento, né? Um dia a gente vai falecer. A gente brinca que o bilhete já está comprado, a gente só não sabe o dia e a hora. Quando uma família ela tem uma organização patrimonial, uma holding SA, né, como a Prev confecciona, né, ela já evita, por exemplo, o inventário, os custos altíssimos. Né? Aqui na Paraíba, por exemplo, nós estamos, o ITCMD, só o ITCMD são 8%. Né? Então, fora advogado, fora custos, né, com cartório, registro, por aí vai. Então, só disso aí você já tem um benefício muito grande. Sem contar com algo que não tem nem como a gente mensurar. Quando há uma disputa familiar por conta do patrimônio. Uma briga, né? Só para citar como exemplo, porque todo mundo conhece, Chico Anísio. Chico Anísio está aí com o processo dele, o inventário, há 11 anos, né? A disputa, e só Deus sabe quando é que isso vai acabar. Né? Então, só isso aí a gente já dá um grande benefício para a família. Né, essa organização, e é algo que passa de geração para geração. Mas existem benefícios fiscais, né, formas de você reduzir o imposto que você paga, proteção do patrimônio que foi acumulado pela família ao longo do tempo, frente a vários outros riscos que existem. Né. Então, o importante, eu vejo assim, da Prev Consulting, para não ser repetitivo, né, em cima de tudo que o Sérgio já falou, já comentou, é que nós trazemos soluções customizadas, personalizadas para cada família. Das 800 e tantas holds que nós temos na nossa base, né, de clientes e carteira que nós administramos, embora nós tenhamos feito mais holds do que isso, bem mais, mas que a gente administra, nenhuma holding é igual a outra. Todas elas são diferentes, são distintas, porque as famílias são diferentes. Né? Então, essas soluções é que eu acho que é importante as pessoas saberem que existem. Né? Porque você falou em sonho, né? Todo mundo sonha, mas só que tem um jeito para você. Como é que você vai comprar aquela casa nos Estados Unidos? De que forma? Vamos sonhar organizado. Né? De fato, exatamente, porque senão esse sonho pode virar pesadelo. Verdade. Né? Vira um pesadelo Verdade. significativo, Leila, porque só o imposto de sucessão nos Estados Unidos, contando, pode chegar a mais de 40%. Então você vê, eu vejo pessoas adquirindo imóveis na pessoa física dentro dos Estados Unidos. E pessoas que já têm uma idade, já que chegaram naquele patrimônio, adquiriram patrimônio dentro do Brasil e em outros lugares, e vão para os Estados Unidos com uma idade já, né, digamos assim, acima dos 40, 50 anos, e já comprando imóveis na pessoa física. O risco de uma pessoa vir a faltar em qualquer um lugar onde ela esteja, e você pegar uma família, e como que ela vai colocar isso? A esposa, às vezes o marido, às vezes os filhos. A quem eles vão recorrer lá fora? Como que funciona? Você vai ter que contratar um advogado para fazer toda essa parte. Você vai ter os custos de impostos de sucessão, que são altíssimos lá, principalmente na Flórida. E você, como você faz? Né? Você tem que ter uma organização, uma estruturação e saber fazer. E aí eu vejo também que não é só montar uma empresa. Você vai lá e monta uma empresa e bota a casa no nome da empresa. Não. Existem sistemas e cada empresa tem um regime tributário. Cada empresa permite você fazer uma adequação disso, sabe, Leila? E é uma das coisas que a gente chama muita atenção dos nossos clientes, é a escolha da propriedade, que é fundamental com quem você trabalhar. Se você tem um broker no Brasil que vai fazer isso para você, você tem um full compliance. Você tem um trabalho contínuo daquele serviço entregue
Porque não é só vender a propriedade, né? Às vezes você pega um broker americano, 100%, e acabou o assunto e o trabalho se encerra por ali. Não é a continuidade disso, né? Porque você está no Brasil, você é residente brasileiro, você paga os impostos no Brasil, você precisa ter um trabalho full compliance. Né? E outra coisa, Sérgio, um dos motivos que a gente mais vê hoje em imóveis à venda, infelizmente, é divórcio, separação. A pandemia fez com que vendessem muitas casas, as pessoas aprenderam que aquilo que eu vendo é a melhor opção, eu tenho que fazer aqui a minha propaganda, realmente é a melhor opção, é casa, mas nunca vai deixar de ter casa no mercado. Infelizmente, um dos grandes motivos hoje de vendas de casa é separação. No caso de uma holding, também facilita esse processo? Facilita muito, veja bem. Se eu produzo e tenho uma holding familiar, onde eu trago a minha esposa como acionista, dependendo do regime de casamento, de casamento, né? Eu trago ela para dentro da holding e trago filhos, às vezes com percentual menor, ou só como beneficiários. No divórcio é muito comum famílias abastadas, enfim, famílias que têm recursos expressivos, você vê dois tipos de divórcio. O divórcio onde você tem só o divórcio carnal, cada um para o seu lado, e tem uma empresa constituída que gera negócio, faturamento e continua com aquilo, né, porque os percentuais já estão definidos. E o outro é você realmente liquidar o patrimônio para poder dividir a parte de cada um a quem pertence, né, dependendo do regime de casamento. A holding ela vem para formalizar isso de uma forma empresarial. Você pode não ser mais esposo, pode não ser mais esposa, mas você continua com o negócio. E as ações de governança da holding te permite fazer através de acordo de acionistas numa série de regimes, como o Paulo falou. Não é um terno de tamanho único. Eu consigo redigir detalhes específicos que vão além, que é um ato empresarial, que vão além daquela questão da união. Porque o direito, né, que a gente fala até dos beneficiários em morte ou de um divórcio, que é o direito da legítima, isso fica preservado sempre. Mas a questão do negócio que está dentro inserido de um CNPJ SA, Sociedade Anônima, com acordo de acionistas, que você não vê isso, acordo de cotista em empresa limitada. Eu vejo muita holding em empresa limitada. Holding tem que ser uma SA, capital fechado, no regime você pode colocar ela no regime tributário, no lucro real ou no lucro presumido, e você faz uma adequação, você consegue desenhar dentro do código de acionista todos os regimes que você queira, que são muito além disso, que é um ato empresarial. Então, as pessoas se separam por N questões, mas o ato empresarial ele continua de pé. Às vezes, quantos aluguéis? Nós temos um cliente com quase 300 imóveis, todos alugados. Todos alugados. Mas imaginar de agência bancária, ele é dono. Bom, o que acontece? Se hoje ele não estiver mais com a pessoa, o negócio continua de pé, a família continua recebendo dinheiro, os beneficiários que são os filhos vão continuar com esse negócio. Fica um para um lado, divide para cá. E, independentemente, eu posso até eleger o seguinte. Eu posso, pode acontecer de um divórcio? Pode. Um outro terceiro vai entrar na vida de um, ou pode entrar na vida de outro, e independentemente, esses terceiros não fazem parte desse conjunto da empresa. Posso colocar isso na SA? Posso. Posso desenhar isso? Posso. Então eu protejo meu patrimônio até de terceiros, ou quartos, ou quintos futuros que vão entrar dentro de uma união. Aquela união foi desfeita, mas o negócio continua de pé. Olha a importância de uma organização patrimonial através de holding. Verdade. Outra coisa, Sérgio, a gente aprende nesse mercado financeiro, nessa vida de gerir, empreender, que economizar, ele é tão rentável quanto ganhar. Um valor que você economiza, se você economizou R$2.000, ele é o mesmo valor de que se você tivesse trabalhado para ganhar R$2.000. O que é que eu vejo com pessoas hoje? Nesse momento que estamos vivendo de economia, de política no Brasil, está se falando muito de proteção patrimonial. E eu tenho conversado com muitos clientes e a primeira coisa que eu vejo, que na minha cabeça, como já somos gestores, na minha cabeça é tudo muito prático, não é? E as pessoas dizem assim, Leila, mas é muito caro abrir uma holding. É muito caro passar os meus bens para holding. Eu já vejo quanto você economiza. Um caso simples, um ganho de capital, que eu vivo isso diariamente. Eu aprendi que no Brasil tem algo que você não engana, que é o leão. A parte dele é pertencente.
Você pode enganar, questionaram Jesus, ele disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus não se engana, mas você pode decidir não dar. Mas o leão é algo extremamente organizado no Brasil e que você não consegue desviar disso. Qual é a diferença da venda de um imóvel pertencendo a uma holding e a venda de um imóvel em nome de pessoa física nessa questão de ganho de capital? Veja bem, existe uma série de situações. Realmente, nós constituímos holdings SA, holdings offshore para aquisição de bens nos Estados Unidos, que é uma prática muito comum e tem sido agora muito maior, né, devido a todo um histórico das pessoas procurarem diversificar o seu patrimônio, seus investimentos. Né? É uma realidade hoje que vem crescendo cada vez mais, vem aumentando, e as pessoas estão vendo que não é nem um bicho de 7 cabeças. Né? Como que funciona você, então, fazer essa distinção entre o que é melhor? Eu fazer o ganho de capital na pessoa física ou na pessoa jurídica? Embora na pessoa física eu sempre tenha um ganho de capital de 15% sobre o lucro, né? Dependendo da constituição da empresa, se eu for fizer uma incorporadora, que vou só comercializar imóveis e tal, e construtora, através de uma holding sendo essa feita, eu posso ter uma atribuição de 5,98 ou maior que isso, dependente. Mas, o que eu consigo fazer dentro de uma holding? Eu consigo abrir uma conta de ativos dentro dela, eu consigo carregar todas as despesas dentro do que eu tenho nos imóveis. Se eu tenho aluguéis, por exemplo, né? Os aluguéis eu tenho receita, então eu consigo fazer toda essa questão, consigo trazer receitas para dentro da conta de ativos, carregar esse imóvel para dentro da conta de ativos e 20% dessa receita eu consigo apropriar ali dentro, diminuindo esse gap do ganho de capital. Mas eu consigo também uma outra coisa. Se eu não tenho renda de aluguéis e tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, eu tenho propriedades, eu tenho apartamentos de lazer para minha família, né? Eu tenho uma casa grande em Cambuí, que a minha família passa o verão todo, mas ela precisa de uma manutenção. Todas essas despesas são em nome da holding. Ela vai gerar uma despesa X N anos, que vai colocar uma conta dentro daquela conta que ela vai gerando. E se eu for colocar uma venda de um imóvel na holding, eu vou fazer a diferenciação entre o que eu gastei, que eu tenho lá de despesa naquele determinado patrimônio, correlacionado com o valor que eu tenho sobre ganho de capital. Embora você coloque, eu consigo carregar despesas para dentro de um patrimônio que eu tenho, que é condomínio, luz, caseiro, às vezes jardineiro, piscineiro, outras reformas que eu posso fazer, que eu carrego também na pessoa física a reforma, mas as despesas eu não consigo trazer, porque a pessoa física eu não consigo bater isso. E tudo isso eu venho carregando e diluindo. Quando eu trago receitas de outras participações para dentro de uma holding, veja bem a importância disso. Eu consigo abrir essa conta de ativos, não em um exercício, mas às vezes 2, 3, 4 exercícios fiscais, trazer 20% dessas receitas e carregar para dentro da conta de ativo, onde está localizado aquele imóvel. Então ali eu tenho aquele imóvel dentro daquela conta de ativo e ali eu consigo fazer esses abatimentos. Pode, às vezes, até zerar o imposto. Se você for organizado e tiver um serviço de organização que a Prev Consult oferece isso também. Né? É você conseguir fazer uma organização patrimonial dentro disso. Você às vezes pode até zerar ou diminuir significativamente o seu ganho de capital dentro de uma holding. Claro que se eu integralizo o imóvel esse ano, daqui a 2 anos eu quero vender, obviamente que eu não vou ter toda essa compensação, porque são alguns exercícios, eu preciso fazer algumas rubricas contábeis dentro disso para poder fazer. Mas com certeza é muito e muito significativo. Não só na ganho de capital, Leila, mas assim, se eu colocar todas as despesas de sucessão, é um negócio assombroso. A gente vive muito isso, né? Eu vivo de sanadores, mais do que realizar sonhos, né? Por incrível que pareça, a venda ela acontece muito mais eu sanando a sua dor do que eu realizando o seu sonho. Né? Eu sano a dor da segurança, pela segurança do condomínio. Eu sano a dor de espaço para os seus filhos brincarem, pelo condomínio. Eu sano a dor de algumas facilidades que a gente tem que consegue colocar. Mas eu vou te dizer, em toda venda, a minha maior dor, como intermediadora, como facilitadora dessa negociação, é o ganho de capital. Quando a gente entende o que é uma holding, que a gente entende os benefícios, às vezes dá vontade de vai começar a venda, poxa, cara, vai lá, faz primeiro, coloca o... Eu até trouxe uma cliente aqui para conversar com vocês, porque às vezes dá vontade de abrir a cabeça das pessoas para as pessoas entenderem o que realmente é. Porque hoje não existe o plano B. O plano B é pagar com multa. O plano A é você pagar certinho. Se você correr hoje para um plano B,
em cima de um imposto é você pagar dobrado. Né? Então, hoje a gente não existe mais esse... Eu sou de um tempo que o meu pai dizia que se cacete o dinheiro não resolvesse é porque era pouco. E ele ainda acha isso. E a maior dificuldade hoje que eu tenho em ajudá-lo a gerir as coisas dele é porque ele ainda vem desse pensamento. E hoje você não precisa informar o que você comprou, o que você vendeu. Você vai acessar o seu imposto e já está lá. Né? Então, assim, eu acho que hoje a palavra mais bonita que se tem é proteção patrimonial. Falando em patrimônio, eu acredito que possa existir grandes fortunas em imóveis, mas eu acredito que a grande maioria das grandes fortunas são geradas com muitos imóveis. Tá? Eu digo que você pode ter uma renda passiva que rentabilize melhor do que o imóvel, mas ter uma renda passiva que te dê a segurança que o imóvel dê. Eu realmente estou dividindo aí o que eu vendo, o que eu amo. Não, realmente o imóvel, eu posso falar particularmente com uma experiência nossa aqui, de vivência minha, né, Leila? Você sabe um pouco, mas assim, grande parte da minha carteira está diversificada. E grande parte da minha carteira, em aluguéis que eu tenho, de imóveis, eu comprei um imóvel bem localizado, o corretor foi lá, né, a Leila foi lá, me ofereceu aquele imóvel, eu comprei, gera uma renda em cima dele, eu tenho um ganho da valorização dele, que é mínima de 11% ao ano, e mais a receita do aluguel. Então eu tenho duas receitas em uma só. Eu tenho a valorização. É como eu comprar uma ação de dividendo. Eu compro a ação, ela pode cair, mas o imóvel não cai. O imóvel é seguro, ele está ali. O dividendo eu vou receber aqui o aluguel. Mas você não vai ver que o imóvel caiu, fez um decrease e o imóvel foi a 50% do valor dele de face. A ação do dividendo ela pode chegar a isso, mas o imóvel jamais. Então a segurança imobiliária ela é realmente eficaz. E se você tem um imóvel próprio e você tem outros imóveis onde você tem receita, você tem um ativo maravilhoso com segurança, com certeza. É ímpar. Sérgio. E Leila, só para complementar o Sérgio, e se você tem esses imóveis que são algo importante, né, dentro da carteira de investimento, né, de rentabilidade e tal de uma família, e você tem isso organizado dentro de uma estrutura, né, que possa livrar realmente, né, dos imprevistos que acontecem, aí sim, aí você tem uma coisa completa. É uma forma de amar, né? Imagina passar para os meus filhos a herança toda desembaraçada. Um pai que pensa, que prepara, é uma forma de amar, de cuidar dos seus filhos. Gente, estamos fazendo esse podcast, mas vamos fazer outro, tá, Sérgio? Por isso que eu estou conversando um pouco mais. Quando a gente começou a conversar, começamos a conversar sobre hold, e eu achei que era muito interessante para os clientes. Vamos fazer outra, não percam, vale a pena ver eles falando sobre compra e rentabilidade de imóveis nos Estados Unidos. Mas eu achei que esse assunto é muito pertinente. É algo que eu vejo muito, eu vejo vendas sendo desfeitas por causa de ganho de capital. A pessoa lança a casa, muitas vezes não é tão bem precificada. Outro problema que eu tenho são alguns profissionais que não sabem precificar. Então eu vou lá, analiso, vou lá na sua casa e eu entendi, porque eu gostei da casa, que a sua casa vai valer 5 milhões. Então, o cliente que esperou que eu fizesse essa avaliação da casa, ele espera que eu venda. Né? E a gente vê muito isso. Profissionais que... Por isso que eu acho que é tão importante você procurar um profissional no mercado que seja nichado, que realmente entenda daquele imóvel, porque é muito sério você precificar. Você está precificando, na grande maioria das vezes, o bem mais caro que ele tem. Então, ele gerou ali na cabeça dele. Quando a pessoa vai avaliar, não tem essa conversa sobre questão de documentação, sobre essa questão de ganho de capital, sobre a questão da sua comissão, né, que aqui no Brasil o padrão é 5%, mas é legal aqui até 8%. Não se pratica, mas é legal se trabalhar até 8%. Então eu vou lá e precifiquei sua casa, 5 milhões. Você ainda comprou aquela casa. Isso não é tão fácil acontecer comigo, porque eu digo que eu não vendo sonhos. Eu trabalho com pessoas que sonharam no primeiro imóvel, não é verdade? Quando você escolheu aqui esse apartamento que você mora, foi uma satisfação, mas você sonhou no primeiro. O sonho de verdade é o primeiro imóvel, aquele que você economizou. Para mim, foi a frustração quando eu entrei. Eu digo, eu vou vender sonhos. Que sonho que nada. Eu trabalho com 2 clientes que são abastados financeiramente, são bem-sucedidos, que sonharam lá atrás,
abriram mão de muitas coisas. Eu valorizo muito a casa, porque para mim a casa não é só o lugar que você bota o que você tem de mais precioso. Mas o que é aquela casa? Aquela casa foi tempo que eu não tive com meus filhos para trabalhar e conquistar. Aquela casa foram alguns sonhos de viagem que eu não tive com meu marido, que eu não vivi para economizar, para ter. Então é um bem que tem vários valores, tanto emocional quanto financeiro. Aí eu vou lá e não explico. Aí de repente a casa não vendeu pelo preço que ele quis e eu chego com uma conversinha básica que ele vai pagar 15% de ganho de capital, 5% de comissão, e quando ele calcula, não compensa e barrou e perdeu a venda. É incrível, é incrível, tem isso mesmo. E tem muitos profissionais que não entendem, que acham que eu vou te agradar, dizendo que a sua casa vale mais, você vai ser um bom corretor, avaliando dessa forma. E hoje eu vejo que é uma das maiores dores. Ainda vejo pessoas despreparadas da parte tributária, eu ainda vejo. Né? São pessoas inteligentes que já são bem-sucedidas financeiramente. Raros os casos são heranças. Raros os casos. A maioria das pessoas que eu atendo, como lhe atendi, né, Sérgio? Eu fui vender, Sérgio, lá no condomínio que a gente mora, quis passar para outro condomínio. Ele olhou para mim e disse, não, vim para João Pessoa para morar na BR. Vim para João Pessoa para morar na praia. Tá? Então, assim, são pessoas assim é o meu público. São pessoas que sonharam naquela primeira casa, geralmente é um apartamento de 300 mil, juntaram dinheiro, foram para um de 800, não tem mais o mesmo gostinho do primeiro. Mas quando você vai comprar a sua casa de 4 milhões, 5 milhões, não é sonho. Ali você vai comprar economia, você vai tentar algo que seja real, que caiba no seu bolso, mas definitivamente não é sonho. Então, hoje eu sano mais dores do que realizo sonhos. Foi chocante para mim entender. Mas as pessoas compram muito mais para sair do que não querem do que para ir para o que quer. Incrível. É uma grande verdade. Você não vende que aquele quarto é enorme. Não, você vende que você vai sair do seu pequeno. Você não vende aquela área de lazer. Você vendeu que o que a sua filha estava não tinha. Exatamente. Tá? Então, infelizmente, a realidade dia a dia de mercado, principalmente para mim, que não vendo aquele primeiro imóvel, é essa. E uma das maiores dores é realmente essa parte tributária. É uma conversa que eu tenho já no primeiro momento com os clientes, eles gostando ou não, né? Quando eu vou fazer a precificação do imóvel, eu procuro fazer a precificação de forma mais correta possível. Na grande maioria das vezes eu não dou o preço na visita, eu vou fazer uma análise de mercado dos imóveis que tem no padrão dele, para dar um preço cheio. E já aconteceu do cliente chegar, não, mas eu não vendo por 3 milhões. Tá, assina aqui que eu disse que valia 2,5 e a casa é sua. Você vai dizer por quanto e eu vou fazer de tudo para chegar o mais perto possível daquilo que você quer. Mas raríssimas vezes, viu, Sérgio? Na maioria das vezes a gente vem para aquele valor que a gente entendia que o mercado comportava. Mas eu achei assim um tema bem pertinente, bem interessante diante do que eu vivo, analisando assim que poderia facilitar muito tanto para compradores quanto para vendedores essa questão patrimonial. Ela é muito importante, Leila. Ela é muito importante porque eu posso ficar aqui, Paulo e eu podemos ficar aqui, né, vários podcasts falando só de situações que nós presenciamos de clientes já da casa, que são inúmeras, né? São inúmeras situações, cada um com a sua particularidade. Como eu falei, não é um termo de tamanho único. Estatuto e acordo de acionistas não conseguimos fazer hoje, copiar e colar. Tem que ser cada um desenhado de acordo com a vontade de cada família, cada situação. Mas são muitas as situações. E eu vejo aqui, principalmente assim, que é um dito que fala, né? O último que fechar a porteira que resolve o problema, né? E assim, eu até entendo pessoas mais com maioridade falando sobre isso, porque não é um problema dele. Ele já conquistou, já fez todo aquele patrimônio, já adquiriu, né? Agora a família que se vire. Mais a conta, eu vejo que grande parte das famílias não tem liquidez perante o patrimônio. Estivemos presentes aqui no estado da Paraíba, não vou colocar a cidade, mas uma família com quase 300 milhões de patrimônio não tem 3% de liquidez. Como você faz isso, não faria uma falta? E aí, normalmente,
Quando a gente conversa aqui, é um negócio engraçado, porque a gente sempre mata o marido primeiro, né? Ninguém quer matar a esposa. Mas a conta, às vezes, pode ficar pro marido. Então, o marido vai ter que desprender, às vezes, 8%, 1% de cartório, 1% de registro, mais advogado. Vai-se 15% a 20% do patrimônio. Pega 300 milhões, são 60 milhões em dinheiro. Tem? Não tem. Eu falei que não tem 2% a 3% disso. Aí fala assim, não, mas então eu vou deixar uma conta lá, eu vou deixar os 15%, 20% para a família resolver. Nossa, esse dinheiro podia ir para os seus filhos, podia para ficar para a família fazer novos investimentos. Faça uma holding, coloque teu patrimônio ali dentro. Faça um ato empresarial. Deixa de ser um negócio pessoal. Aquelas 10, 15, 20, 30, 50 laudas no imposto de renda, né? O cara às vezes fica 30 dias só fazendo imposto de renda com o contador do lado dele, que é tanta coisa para fazer. Não, pode tudo numa empresa. Meu imposto de renda da pessoa física é ações da holding tal, 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 SA. Acabou. Tem que ficar. Uhum. O valor é maior. Mas digamos, o marido morreu, a esposa ficou, pagou tudo. E quando a esposa morre, vai ter que pagar essa bitributação, vai ter que pagar novamente por tudo isso que foi pago anteriormente quando o marido morreu? Sim, o inventário, né, ele vai ser sempre feito quando há a ocorrência. Né? Então, você vai ter um efeito cascata. Né? E aquele filho que recebeu a herança do pai, quando ele morrer, o neto ou o filho dele vai ter que pagar também, se existir ainda o patrimônio. Porque ainda tem essa questão da dilapidação do patrimônio, que a holding também ajuda, protege, evita a dilapidação. Né? É muito comum aquele ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Porque depois da disputa, as pessoas nem sempre estão preparadas para administrar bens. Então, dentro de uma holding, você consegue conservar o patrimônio para gerações futuras e sem a necessidade de passar pelo inventário, que é oneroso, custoso, demora e você pode ter de fato uma disputa familiar. Mas eu queria também tocar aqui no ponto, Leila, porque é muito comum a pessoa dizer assim, não, mas eu já resolvi, vou doar, vou fazer a doação em vida. Né? E a gente sempre diz assim, não doe jamais em vida. 2 motivos básicos. Primeiro, porque você está antecipando o imposto, está pagando imposto. O ITCMD vai ser pago também, né? Porque o ITCMD é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. E o de doação ainda é mais caro, não é? Não é o mais caro, não é mais caro, mas você está antecipando isso aí. E outra, quem me garante que eu, o pai, o patriarca, não vou precisar daquele imóvel em algum momento? Né? Quem me garante também que o meu filho não vai antes de mim? Né? Com um casamento, né? Oi? Com um casamento, né? Quer dizer, ele já vai ter outros herdeiros. Né? Então, não é o veículo que realmente atende a todas as expectativas, é a Holding SA. Pronto. Então as pessoas precisam conhecer, e aí a gente diz um pouco mais. Todo mundo precisa ter. Não precisa. Nem todo mundo vai entender isso, vai ter perfil para ter. Né? Mas assim, a gente está muito aberto para receber todos, conversar, explicar, mostrar os caminhos. Né? E a gente sempre fala, né, Sérgio? Não precisa fazer com a gente. Né? Mas faça. Né? É um ato de amor. Né? É um ato de amor, você sabe? Porque tem pessoas que de fato assim, desprezam. Não, depois eles se viram. Poxa, não é assim. Né? Depois desse se virar, vai custar muito caro. Porque aqui nessa mesa sentam famílias que estão em processo de inventário. E sempre dizem assim, se eu tivesse conhecido isso antes. Olha a dor de cabeça, o problema, dinheiro que falta. Né? Porque a dor emocional da perda de alguém não tem como você mensurar. Né? Quanto é que custa, né, eu perder um pai, uma mãe? Não existe isso. Mas tem uma conta que fica, que é de César, que você citou, que tem que pagar e muitas vezes não tem. E a pessoa tem um prejuízo maior, porque como não tem liquidez, como você já comentou, a pessoa vai ter que pedir o alvará a um juiz para autorizar a venda de um imóvel do espólio, né, para poder ganhar dinheiro, ter dinheiro de liquidez para poder rolar o inventário. Mas quando você vende um imóvel que é do espólio, sempre vai ter um deságio. A pessoa que vai comprar não vai querer comprar pelo preço justo de mercado dele, vai ter um deságio. Então é um prejuízo maior ainda que a pessoa tem, a família tem, né? Todos os herdeiros dele que estão para receber o espólio. Então são muitas as coisas, as pessoas precisam realmente se organizar. Né? E eu digo, a pré-consulting ela tem também um mérito grande, que eu queria ressaltar aqui.
que é trazer para as pessoas, né, comuns, porque uma estrutura dessa que antigamente só grandes fortunas tinham acesso, né, a gente traz para as famílias comuns, né, pessoas que têm um patrimônio pequeno, médio, grande, né, porque é uma coisa que a gente sempre diz assim, o muito que se tem é muito, mas o pouco que se tem também é muito, porque é aquilo que a família tem. É tudo que É eles tudo têm. que tem. É tudo que se tem. É igual a oferta da viúva. É igual a oferta da Foi 3 denários, mas era tudo que ela tinha. Exatamente. Gente, cada dia mais que eu aprendo, eu amo aprender, amo conversar com pessoas inteligentes. Cada vez que eu sento aqui, eu sou muito bem recebida e eu saio assim, transbordando de informação. Sou tão pequena, começando no mercado há tão pouco tempo. Mas a minha vontade é de pegar todo mundo que eu vejo que não tem isso como prioridade, não acha que é importante, sempre acha que é uma despesa e que pode chegar amanhã. Recentemente, meu marido teve um infarto, foi para UTI e às vezes você percebe que o amanhã chegou hoje. Uhum. E aí? E aí? Meu marido com 47 anos, não era obeso, não é... Sempre malhou e passou. Então, assim, é muito importante você entender que economia é ganho, sim, tá? Que segurança vale a pena. Contem sempre comigo, tá? Eu sempre vou defender essa causa, que vale a pena. Aprendi muito com vocês, é tudo muito novo, tá? Eu venho aqui agradecer tudo que eu aprendo e conta comigo. E vale a pena seguir, segue Sérgio Valentins, Preve Consulte. Vale a pena você seguir ele, Sérgio Valentins, Paulo. Eles têm um canal no YouTube, recentemente lançado, Preve Consulte. Tudo que tem lá é uma informação realmente verídica. São pessoas que, como eles disseram, começaram de forma lenta, devagar, aprendendo, colocando tijolo por tijolo. Então, não perca tempo, ganhe tempo. Aprenda e escolha lá a melhor solução para você. E eu defendo, tá? Vem, resolve com ele, mas compre imóvel comigo, né? Muito bem, é isso aí. Compre imóvel comigo.